Cecília Averno estava prestes a se casar com Matheus Ronsetti após 5 anos de relacionamento. Para os amigos, eram um casal perfeito, tranquilos, cúmplices e raramente discutiam. Acreditavam que o casamento seria uma extensão natural de tudo que construíram juntos, algo sem falhas. Afinal, se completavam. Cecília se orgulhava de todo o esforço que fez para estar formada em enfermagem com 26 anos. Ia trabalhar no grande hospital da cidade se sentindo realizada por ter conseguido um primeiro emprego tão bom na área. Matheus também estava realizado em ser um ótimo advogado criminal e já ter conquistado o respeito dos colegas com apenas 31 anos de idade. Suas atuações no tribunal eram surpreendentes. O casal ainda se lembra perfeitamente no dia em que se conheceram, na festa de aniversário de Caio, um amigo em comum, e desde então nunca mais se separaram. Agora, com o casamento próximo, o casal estava à procura de uma casa para iniciar essa nova fase. Ao visitarem um sobrado em um bairro pacato, acharam que haviam encontrado o lar dos sonhos. A casa tinha um ar acolhedor. Pintada de um tom suave de salmão, com portas e janelas de madeira escura, era envolta por um jardim bem cuidado. Nos fundos, um quintal com piscina e uma edícula espaçosa prometia ser o local perfeito para guardar lembranças futuras ou criar momentos felizes. Com 3 quartos, parecia feita sob medida para a família que um dia pretendiam formar. Matheus morava sozinho, e Cecília passava várias noites na casa dele, especialmente após seus plantões de 12 horas no hospital. Ela ainda estava se ajustando à rotina exaustiva de sua nova profissão, mas Matheus sempre parecia estar lá para aliviar o peso, para oferecer o suporte que ela tanto precisava. Certo dia, após um plantão especialmente caótico, Cecília se viu à beira do esgotamento. A enfermaria estava lotada, e para piorar, a auxiliar de enfermagem mais experiente havia faltado. Cecília, ainda se adaptando, se sentiu sobrecarregada. Sozinha, lutou para lidar com tudo, com medo de cometer erros e duvidando de suas habilidades. Quando seu turno finalmente terminou, ela estava mentalmente exausta, atormentada pela sensação de fracasso. Ao chegar à casa de Matheus, ainda transtornada, decidiu que não poderia compartilhar o que sentia com ele. Ela não queria que ele pensasse que ela não estava à altura do novo emprego, e isso poderia criar tensões às vésperas do casamento. Mas Matheus, sempre atento, percebeu o estado dela. Você está tremendo, Cecília. O que aconteceu? Ele a observou com preocupação. Não foi nada, só um dia difícil. A enfermaria estava cheia e eu fiquei com medo de não dar conta. Matheus se aproximou e segurou as mãos dela com firmeza, o olhar doce e tranquilizador. Você é excelente no que faz, meu amor. Tenho certeza de que todos foram muito bem atendidos. Não se preocupe. Cecília forçou um sorriso, tentando ignorar a angústia que a sufocava. Eu só estou muito cansada. Vou tomar um banho e tentar relaxar um pouco, tudo bem? Matheus assentiu, dando-lhe um beijo suave na testa. Claro, eu tenho que ir ao escritório, mas fique à vontade. Descanse. À noite, jantamos junto, está bem? Logo volto. Com essas palavras, ele saiu, deixando-a sozinha na casa. Poucas horas depois, Cecília acordou num sobressalto, o coração disparado e o corpo encharcado de suor. Tinha acabado de ter um pesadelo terrível, mas, por mais que tentasse, não conseguia lembrar dos detalhes. A sensação era sufocante, um peso inexplicável sobre os ombros, como se algo estivesse errado. Deve ser apenas o cansaço, pensou, tentando se tranquilizar. Ainda assim, decidiu não voltar a dormir. Colocou um filme na televisão, buscando distração. Quando anoiteceu e Matheus chegou, logo percebeu que a noiva continuava estranha. Ela estava distante, pensativa, os olhos fixos em algum ponto invisível. Tentou iniciar uma conversa, mas Cecília desviava, evitando falar sobre o que a afligia. Sem querer pressioná-la, ele decidiu deixar passar. Alguns dias depois, o casal foi visitar a casa que tinham decidido alugar. Seria uma boa oportunidade para pensar nas possíveis reformas e planejar a disposição dos móveis. Enquanto caminhavam pelos cômodos, Cecília, que tinha subido ao 2º andar,
gritou do alto da escada: Mateus, vem aqui em cima. Onde você está? Ele respondeu, intrigado. No sótão. Tem muita coisa antiga aqui, você precisa ver. Mateus subiu as escadas rapidamente, encontrando Cecília fascinada diante de uma pilha de objetos empoeirados. Olha esses espelhos. Disse ela, apontando para um conjunto com molduras prateadas adornadas com pássaros em alto relevo. Eles parecem fazer parte de um conjunto, mas têm tamanhos diferentes. O que acha? Uau, são bem bonitos. Talvez valham uma boa grana, você quer tentar vendê-los? Não, respondeu Cecília, sem hesitar. Gostei deles. Estava pensando em espalhá-los pelos cômodos da casa. Por mim, tudo bem. São bonitos, realmente. O dia do casamento chegou e tudo correu como planejado. Logo Cecília e Mateus já estavam desfrutando de seu novo lar. Durante a limpeza da casa, decidiram reaproveitar alguns itens que encontraram no sótão, incluindo o conjunto de espelhos. Um deles, enorme, de corpo inteiro, foi colocado em uma das paredes da sala. Os menores ficaram nos banheiros. Também encontraram um baú antigo, repleto de objetos pessoais que pareciam datar de décadas atrás. Decidiram deixá-lo fechado por enquanto, sem coragem de explorar seu conteúdo. Cecília sentia no corpo o efeito de seus plantões noturnos de 12 horas no hospital. Entrava às 7 da noite já percebendo o cansaço do dia, e no decorrer da noite ia sentindo seu corpo cada vez mais lento e pesado. Os pés doíam a cada passo e o sono insistia em tentar lhe derrubar. Ela mal podia esperar para conseguir uma vaga no turno diurno e ter um ciclo de sono normal. No entanto, não era apenas a exaustão física que pesava em seus ombros, havia algo mais que a fazia ficar apreensiva quando passava pela recepção. Numa das manhãs após o plantão, Cecília entrou em casa exausta. Chutou os sapatos para um canto da sala, olhou-se no grande espelho da parede e suspirou ao ver seu reflexo desgastado. Precisava urgentemente de um banho. Ao se aproximar do espelho, notou que parecia ser uma espinha no rosto e tentou espremer, mas desistiu logo em seguida. Quando estava prestes a se virar para subir as escadas, algo no espelho chamou sua atenção. Um movimento, quase imperceptível, mas diferente do esperado. Seu coração acelerou. Ela congelou, os olhos fixos no reflexo. Seus braços haviam se mexido de forma diferente? A expressão no espelho parecia enfurecida? Uma leve onda de pânico a atingiu. Estou ficando louca, pensou. Deve ser apenas o cansaço. Por um momento, tudo parecia normal, até que seus lábios no reflexo se moveram, e ela sabia que não havia aberto a boca. Cecília paralisou. Não podia ter visto o que achava que viu. Respirou fundo, forçando-se a relaxar. Lentamente, virou o rosto para o espelho novamente. Seu reflexo permanecia imóvel, como deveria ser. Ela soltou o ar, rindo de sua própria imaginação, e subiu as escadas para tomar um banho. Na banheira, a água quente ajudava a aliviar a tensão do corpo e da mente. Após cerca de meia hora, Cecília se enrolou numa toalha e foi para o espelho escovar os dentes. Assim que ergueu os olhos, congelou de novo. Mas que diabos é isso? Ela piscou, confusa. Por um momento, teve a impressão de que seu reflexo no espelho se mexera, sozinho. Continuou a escovar os dentes, tentando ignorar o desconforto crescente, mas, ao olhar novamente, seu reflexo a encarava de volta com uma expressão furiosa, os olhos cheios de raiva. Cecília deu um salto para trás, a escova de dentes caiu no chão. Ela encarou o espelho, agora com o coração na garganta. Seu reflexo parecia tão assustado quanto ela. É o cansaço, só pode ser o cansaço, pensou, desesperada. Tentava encontrar uma explicação lógica, mas a dúvida se insinuava. Estaria perdendo o controle? Mais tarde, Mateus chegou do trabalho e encontrou Cecília adormecida no sofá. Quando ela acordou, revelou que não estava conseguindo dormir direito e que os pesadelos a assombravam, embora nunca conseguisse lembrar deles ao acordar. Preocupado, Mateus sugeriu que ela procurasse um médico para ajudá-la a descansar melhor.
Ela não podia continuar indo trabalhar tão exausta. Cecília seguiu o conselho e foi a um psiquiatra, que receitou um remédio para ajudá-la a dormir. Com o tempo, começou a descansar melhor, os pesadelos diminuíram, e a rotina do casal voltou ao normal. Eles estavam felizes, aproveitando a nova casa e a vida a dois. Certa tarde, em um dia de folga, Cecília se arrumava para sair. Parou em frente ao espelho da sala para conferir sua aparência final. Satisfeita, abriu um leve sorriso, mas no espelho, o sorriso se transformou rapidamente em uma expressão diabólica. O reflexo a encarava com um sorriso cínico. De repente, o reflexo apontou para ela, os olhos cheios de raiva, como se a culpasse por algo. Cecília soltou um grito, o coração disparado, e correu para a cozinha em pânico. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para Mateus. Amor, tem alguma coisa errada com os espelhos. Disse, a voz embargada de medo. Como assim? Estão rachados. O que aconteceu? Mateus respondeu, confuso. Não estão quebrados, mas estou vendo coisas estranhas neles. Que tipo de coisas estranhas, Cecília? Amor, acredita em mim, por favor. Meu reflexo nos espelhos, ele me olha com raiva, se mexe de forma diferente de mim. Eu não estou louca. Cecília, deve ser algum efeito colateral dos remédios. Você precisa voltar ao médico e falar sobre isso. Mateus, estou falando sério. No começo eu achei que era o cansaço, mas continua acontecendo. Por favor, vem para casa. A preocupação tomou conta de Mateus. Sabia que Cecília não era de exagerar. Decidiu trabalhar de casa pelos próximos dias, montando um escritório improvisado em um dos quartos. Assim, poderia ficar de olho nela enquanto revisava um caso importante. Naquela tarde Mateus ouviu um grito cortante que o fez gelar. Largou tudo e correu pela casa em busca de Cecília, encontrando-a no topo da escada, ofegante e com os olhos arregalados. Cecília, calma. O que foi? O que aconteceu? Ele segurou os ombros dela, tentando acalmá-la. Eu a vi. Eu vi uma menina. Onde? Perguntou Mateus, sem entender. No espelho da sala. Eu estava no sofá e, quando olhei para o espelho, havia uma menina sentada na poltrona. E logo depois, ela se levantou e saiu correndo da sala. Como alguém poderia ter entrado? Você trancou as portas? Eu não sei. Cecília quase chorava. Estou apavorada, Mateus. Vamos procurar. Se ela entrou, deve estar escondida em algum lugar. Juntos, eles vasculharam cada canto da casa, Cecília agarrada ao braço dele, ainda trêmula. Mas não havia ninguém. As portas e janelas estavam todas trancadas, e Mateus fez questão de verificar 2 vezes. Não tem ninguém aqui, amor. Deve ter sido sua imaginação, disse ele, tentando acalmá-la. Preciso terminar de revisar o caso, o julgamento é amanhã. Cecília baixou a cabeça, envergonhada. Sentia a boca seca e uma ansiedade a dominando. Não queria preocupar o marido logo no início do casamento, tinha medo de se tornar a chata da relação, alguém inconveniente ou cheia de fraquezas, mas algo estava errado, muito errado. O que ela viu era real, sentia isso no fundo do seu ser. Desculpa, amor. Foi o que conseguiu dizer, quase num sussurro tímido que Mateus se esforçou para ouvir. Ela se sentou novamente, mas a pergunta não parava de ecoar em sua mente: por que só eu vejo? Por que os espelhos só mostram algo errado para mim? O dia seguinte inicia com um céu limpo e sol brilhando. Decidida a aproveitar o calor e o tempo bom, Cecília colocou os óculos escuros e deitou-se na espreguiçadeira ao lado da piscina, esperando que o sol bronzeasse sua pele. Com o aumento do calor, ela começou a sentir sede e decidiu buscar uma cerveja na geladeira. Pegou a bebida, encostou o celular na bancada da cozinha e voltou para o quintal, refrescando-se com o líquido gelado enquanto se sentava novamente na espreguiçadeira. Logo depois, resolveu dar um mergulho. Mas ao se levantar e olhar para a água, seu sangue gelou. Havia uma menina boiando na piscina, com o rosto virado para baixo.
Cecília paralisou de pavor. Era o corpo de uma criança. E, pior ainda, era a mesma menina que havia visto no espelho dias atrás. Ela queria correr, mas suas pernas não obedeciam. O corpo flutuante parecia inerte, a pele pálida contra a água cristalina. Sem forças para dar a volta pela piscina, Cecília colocou a garrafa de cerveja no chão com cuidado, sem desviar os olhos da cena aterradora. Então, o corpo afundou lentamente. Ela mal podia respirar, sentindo o pânico a dominar por completo. Seu olhar fixo na água mal percebeu o instante em que a menina submergiu novamente, agora com uma aparência horripilante, pele azulada, olhos fundos envoltos por olheiras profundas, os lábios ressecados e unhas escuras. Aquilo não era só um cadáver, era um pesadelo vivo. Sem pensar, Cecília correu para o local mais próximo, a edícula. Trancou-se lá dentro e usou uma pá para bloquear a porta. O espaço não tinha janelas, e ela não conseguia ver o que acontecia do lado de fora. Ofegante, chorando e tremendo, sentou-se no chão, as mãos na cabeça. Seu celular estava na cozinha, fora de seu alcance, e ela não tinha como chamar socorro. Estava presa. Enquanto isso, Mateus, exausto após o julgamento, dirigia de volta para casa com um sentimento de vitória. Seu cliente havia sido absolvido, e ele não via a hora de comemorar com Cecília. Ao chegar, estranhou o silêncio. Procurou a esposa pela casa, mas não a encontrou. Ao ir para o quintal, notou uma garrafa de cerveja quase cheia no chão, uma toalha de praia jogada na espreguiçadeira. Cecília tinha claramente passado o dia ali. Mas onde ela estava? Foi então que percebeu uma luz fraca vinda da edícula. Ele se aproximou e tentou abrir a porta. Vá embora. Me deixe em paz. A voz de Cecília veio abafada, cheia de pavor. Cecília? Você está aí dentro? Abra a porta. Mateus chamou, confuso. Mateus? Ah, graças a Deus. Cecília abriu a porta lentamente, espiando por uma fresta. Quando viu o marido, lançou-se em seus braços, soluçando de alívio. Amor, que bom que você chegou. Eu tive que me esconder. A menina, de novo essa história. Amor, nós já revistamos a casa inteira, não tem ninguém aqui. Mateus começava a se questionar se sua esposa estava apenas tendo efeitos colaterais da medicação que estava tomando ou se ela já desenvolvera algum distúrbio psiquiátrico. Não se sentia confortável com a situação, mas não sabia ao certo o que dizer a ela ou como ajudar. Ela estava na piscina. Morta. Depois, ela surgiu da água e ia me atacar. Ela era horrível, você tem que acreditar em mim. Vamos entrar, amor. Você ainda está de biquíni, deve estar congelando. Ele a envolveu com os braços, preocupado. Depois você me conta direito o que aconteceu. Cecília repassou cada detalhe do que tinha visto na piscina para Mateus, tentando desesperadamente fazê-lo entender. Mas, à medida que ela falava, a preocupação dele aumentava. Ele estava convencido de que a esposa estava tendo alucinações, provavelmente causadas pelo remédio que ela vinha tomando para dormir. Ao comentar a situação com colegas do escritório, Mateus ouviu sobre um medicamento chamado Zolpidem, conhecido por causar alucinações em alguns pacientes. Ele não sabia se era esse o remédio que Cecília estava tomando, mas sabia que remédios fortes podiam ter efeitos colaterais perturbadores, e tinha quase certeza de que isso estava acontecendo com ela. Mateus não conseguiu trabalhar de casa, e Cecília, ainda abalada pelos eventos ocorridos, se preparava para seu turno no hospital. Ela já evitava os espelhos da casa, mas precisava se maquiar. Ao encarar seu reflexo e tentar delinear os olhos, percebeu suas mãos tremendo. Se sentiu tão amedrontada que os olhos cheios de lágrimas já borravam a maquiagem recém-aplicada. De frente para o espelho, começou a mexer na necessaire à procura do batom. Seus dedos reviravam o conteúdo da bolsa, que parecia nunca acabar, até que um som suave, quase imperceptível, ecoou pelo banheiro. Um toque no vidro. Ela congelou, o coração disparado, sentiu o suor brotando de seu corpo de tanto nervoso, e ergueu os olhos. Seu reflexo no espelho havia batido no vidro.
E, desta vez, o encarava com uma raiva que parecia sair das profundezas. Cecília deu um salto para trás, derrubando maquiagens no chão. Os olhos de sua imagem no espelho estavam mais escuros, e suas feições distorcidas, carregadas de uma fúria silenciosa. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou para si mesma, recuando, trêmula, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o reflexo não seguiu seu movimento. Ele permaneceu estático, os lábios torcidos em um sorriso amargo e zombeteiro. Você acha que pode escapar disso? A voz baixa e distorcida encheu o banheiro. Era a voz de Cecília, mas carregava uma tonalidade sombria, impregnada de ódio. Ela sentiu o chão se desfazer sob seus pés e o banheiro girar, as mãos agarrando-se à pia para não cair. Isso não é real, repetiu, como se pudesse afastar o terror com palavras. Mas o reflexo, ou o que quer que fosse aquilo, deu um passo à frente no espelho, como se quisesse atravessar o vidro e invadir o mundo real. Você achou que poderia escapar, repetiu a voz, mais intensa agora. Que ninguém nunca descobrirá. O peito de Cecília apertou, como se uma mão invisível estivesse sufocando-a, puxando emoções que ela tentava enterrar. Culpa. Remorso. Algo profundamente familiar e doloroso. Mas isso não podia ser real. Não podia ser. O reflexo começou a se transformar. Seus olhos injetados de sangue, a boca se abriu em um grito silencioso e a imagem começou a envelhecer diante dela, a pele enrugando, os cabelos embranquecendo, até se transformar em algo monstruoso, um espectro inumano. Você não pode escapar do que fez, Cecília, disse a voz, agora clara como uma lâmina, cada palavra a perfurando. Cecília tremia da cabeça aos pés, a mente girando entre o pânico e a descrença. Você cometeu um erro, continuou o reflexo, agora se transformando na imagem da menina da piscina. Seu olhar, cheio de fúria, avançava mais uma vez para fora do espelho. E eu estou aqui para garantir que você nunca se esqueça. Suas mãos tatearam o ar atrás de si procurando a parede para se apoiar, até sentir o gelo tenebroso dos azulejos que a fizeram se arrepiar ao tocá-lo. Suava frio enquanto tentava se controlar. Queria gritar, mas sentia a voz presa na garganta. Piscou forte e demoradamente na esperança de que a imagem mudasse. Não mudou. Foi forçada a encarar a menina, aquela criatura raivosa e sem vida, que parecia carregada de um ódio profundo. O reflexo inclinou a cabeça, zombeteiro. Você nem se lembra, não é? Do que fez? Do que tentou esconder? As palavras cortaram Cecília como facas. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Ela não sabia exatamente do que o reflexo falava, mas sentia que algo terrível havia acontecido. Um erro. Um acidente. Uma vida perdida. Ela precisava descobrir a verdade, ou jamais teria paz. Em um impulso desesperado, Cecília pegou sua bolsa e saiu correndo para o hospital. Não conseguia parar de pensar no único dia em que a insegurança tomou conta dela, no dia em que chegou em casa transtornada, sozinha. O que havia acontecido? O que ela tinha feito? Chegando ao hospital, Cecília foi direto para o computador. Suas mãos tremiam de nervosismo enquanto digitava seu login e senha para acessar os prontuários dos pacientes. O coração acelerado, a mente rodando, ela buscou pela data daquele fatídico turno, um dos primeiros em que trabalhou sozinha, sentindo-se sobrecarregada e perdida. Um dia em que tudo parecia dar errado. Ela sabia que algo sombrio havia acontecido ali, mas ainda não tinha certeza do que. Ao buscar pelos pacientes atendidos naquele dia, os nomes começaram a aparecer na tela. Havia várias crianças. Porém, um nome específico fez seu estômago revirar. Uma delas não saiu curada daquele hospital. A palavra óbito piscou diante de seus olhos, cravando-se em sua mente. Uma menina de apenas 8 anos. Cecília sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O hospital ao seu redor girava, seu corpo ficou tenso e frágil. Ela quase desmaiou. Forçou-se a manter a calma, respirou fundo e, com as mãos trêmulas, tomou um copo d'água antes de voltar ao prontuário. Precisava descobrir como aquilo havia acontecido.
Afinal, quando ela deixou o hospital naquele dia, ninguém havia morrido. Lendo a ficha da paciente, Cecília encarou a dura verdade na anotação que havia sido feita. Gabriela, 8 anos, chegou com febre, coriza, dor de garganta e ouvidos. Após avaliação médica, foi diagnosticada com quadro gripal e infecção na garganta e ouvidos, e os medicamentos prescritos incluíam dipirona e Decadron injetável. Tudo parecia comum, até que algo terrível aconteceu. A equipe de enfermagem foi chamada às pressas quando Gabriela sofreu uma reação alérgica severa à medicação. Mesmo com os esforços desesperados para reverter a reação, a menina não sobreviveu. Cecília lia e relia aquelas palavras, o terror tomando conta de cada parte de seu ser. Algo não fazia sentido. A ficha de Gabriela indicava alergia à penicilina, mas nenhum medicamento com esse composto havia sido prescrito ou administrado, pelo menos não oficialmente. A equipe médica não soube identificar a causa da reação alérgica. E então, em um lampejo de horror, Cecília se lembrou. Gabriela foi seu último atendimento daquele turno. Ela estava atrasada para bater o ponto e ir embora quando pediram para que administrasse o medicamento na menina. Ao preparar a medicação, percebeu que o hospital estava sem Decadron no estoque. Exausta, ansiosa por encerrar o turno e ir para casa, Cecília tomou uma decisão terrível: substituiu o Decadron por benzetacil, acreditando que seria até mais eficaz na recuperação da menina. Foi então que o choque da lembrança a atingiu com toda a força. Na pressa, no cansaço, Cecília não verificou a ficha de Gabriela. Ela não viu a indicação clara de alergia à penicilina. E o que benzetacil tem? Penicilina. Minutos após a aplicação, Gabriela sofreu uma reação alérgica devastadora. Mas ninguém soube o que realmente havia causado a reação, porque todos achavam que a menina tinha recebido o Decadron. E Cecília, já fora do hospital, nem chegou a saber da tragédia que se desenrolou depois de sua saída. Ela não havia informado a ninguém a substituição do medicamento e muito menos escrito na ficha da paciente. Agora, tudo fazia sentido. Gabriela não era apenas uma lembrança, ela era o fantasma da culpa que Cecília nem sabia que carregava. A menina que Cecília matou com seu erro, sua pressa, seu cansaço. E agora, Gabriela estava de volta. Ela queria justiça. Cecília sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, o peso esmagador da culpa finalmente desabando sobre seus ombros. O reflexo no espelho, os sussurros, a figura aterrorizante na piscina. Gabriela estava ali, presa entre dois mundos, e Cecília sabia que não teria paz até enfrentar o que havia feito. Cecília não sabia o que fazer. Fugir? Confessar seu erro aos superiores? Contar ao marido? E se ele a abandonasse? Seu casamento resistiria a isso? A cabeça dela estava um caos, com pensamentos rodando em círculos, sem chegar a uma decisão clara. No hospital, não contou nada. Pediu para ser substituída, alegando que não estava se sentindo bem, e foi para casa, ainda sem saber como lidar com a verdade devastadora que acabará de descobrir. Quando chegou em casa, uma ideia desesperada tomou conta dela: talvez pudesse resolver a situação diretamente com Gabriela. Olhou para o espelho da sala e esperou. O ar ao seu redor parecia se encher de uma tensão palpável, e logo a imagem da menina apareceu, com o rosto pálido, os olhos furiosos, carregando uma aura de desespero. Gabriela, me perdoe. Implorou Cecília, sua voz entrecortada. Eu não sabia da sua morte. Cometi um erro terrível, eu estava tão cansada, tão sobrecarregada. Sei que nada justifica, mas estou aqui, pedindo perdão. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas você não pode voltar no tempo, a voz da menina soou fria, ecoando pelo ambiente. E agora eu estou morta. Cecília tentou falar, mas as palavras pareciam fugir de seus lábios. Você fez isso, Cecília, a voz continuou, implacável. E agora, é hora de pagar. O reflexo de Gabriela no espelho começou a se desfazer, derretendo em sombras que se dissiparam até que a imagem desapareceu, deixando apenas o vazio do vidro. Cecília caiu de joelhos, o corpo tremendo, a mente confusa e fragilizada.
A casa estava silenciosa novamente, mas ela sabia que algo a observava. Aquilo não havia acabado. Gabriela ainda estava lá, esperando por justiça. Esperou ansiosamente pela chegada de Mateus. O primeiro passo seria contar tudo a ele. Quando o marido entrou pela porta, encontrou Cecília sentada à mesa de jantar, o rosto marcado pela tensão. Ela o encarou, os olhos pesados, e disse que precisavam conversar. Mateus, confuso, sentou-se, imaginando o que ela teria a dizer dessa vez. Ao confessar tudo, o erro no hospital, a morte da menina e o espírito que a assombrava, Cecília observou o rosto de Mateus se transformar. O choque e a incredulidade tomaram conta dele. Então, não era efeito do remédio? O espírito da menina está te perseguindo? Perguntou ele, ainda processando tudo. Sim, amor. Ela quer justiça. E só terá isso se eu assumir meu erro no hospital. A família dela precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Mateus passou as mãos pelo rosto, visivelmente abalado. Meu Deus, Cecília. Isso é muito grave. Você será processada. Eu sei, respondeu ela, com os olhos marejados. Mas eu não posso mais esconder esse erro. Gabriela nunca me deixará em paz, e agora minha própria consciência não permitirá que eu viva com isso. Eu vou te defender, disse Mateus, firme. Sei que errou, e sei que nada trará Gabriela de volta, mas eu estarei do seu lado. Serei seu advogado. Cecília o abraçou, aliviada e emocionada. Eu te amo tanto, Mateus. Não sei o que faria sem você. Mas você precisa contar isso aos seus superiores. O quanto antes. Amanhã mesmo vou ao hospital falar com a direção, garantiu ela. Cecília contou tudo à direção do hospital. O choque foi palpável. Eles haviam confiado nela, acreditado em sua competência, e agora ela confessava um erro grotesco, fatal. A direção entrou em contato com a família de Gabriela e solicitou a exumação do corpo para confirmar a causa real do óbito. Cecília foi demitida por justa causa e um processo por homicídio culposo foi aberto contra ela. Quando voltou para casa, sua cabeça parecia prestes a explodir. Pegou uma cerveja e foi para o quintal, sentando-se perto da piscina, tentando lidar com o peso de sua culpa. Sentia-se impotente, confusa, fragilizada. Ficou ali por alguns minutos, imersa em seus pensamentos, até que algo chamou sua atenção. Gabriela. A menina apareceu na borda da piscina, mas dessa vez, não havia fúria ou doença em seu rosto. Ela parecia uma criança saudável e feliz. Gabriela olhou para Cecília, deu um pequeno sorriso e, como uma brisa, desapareceu. Cecília soube naquele instante que havia feito a coisa certa. A justiça que Gabriela buscava estava a caminho. Quase um mês se passou sem que houvessem novas aparições. No dia do julgamento, Cecília e Mateus estavam nervosos, mas disfarçavam com uma frágil confiança. Mateus, um advogado hábil, havia montado uma defesa estratégica, argumentando que profissionais da saúde, muitas vezes exaustos e pressionados, não estavam imunes a falhas. Ele tocou o júri ao explorar a linha tênue entre a vida e a morte que eles enfrentam todos os dias, as longas jornadas e a sobrecarga de trabalho. As palavras dele penetraram na sala de audiências como lâminas afiadas, perfurando as camadas de resistência dos jurados. A sentença veio com um misto de alívio e medo: serviços comunitários. Era uma punição mais branda do que Cecília e Mateus temiam, mas, ainda assim, o peso da culpa continuaria a assombrá-la. A justiça terrena parecia satisfeita, mas Cecília sabia, no fundo, que algo mais sombrio pairava sobre ela. Após o veredicto, o vazio que tomou conta dela era quase insuportável. Chegando em casa, o cansaço físico e emocional a envolveu como uma nuvem espessa. Cecília tomou um banho longo, tentando lavar a culpa impregnada em sua pele, sem sucesso. Enrolou uma toalha nos cabelos, e, com passos lentos, foi até o banheiro da suíte. Ao encarar o espelho, não temia mais o seu reflexo, ela estava livre, havia conseguido sua redenção. Mas então, algo em sua imagem refletida a fez congelar. Seus olhos se fixaram na superfície do vidro.
Seu reflexo sorriu. Não foi um sorriso de alívio, de esperança ou de superação. Foi algo diferente, perturbador. E então, para sua completa incredulidade, o reflexo piscou para ela, como se estivesse vivo, como se fosse uma entidade independente. Cecília recuou, o coração disparado, as mãos trêmulas agarrando a pia. A sensação de que Gabriela havia finalmente descansado se dissipou, dando lugar à incerteza e ao medo de que algo mais profundo e macabro continuava ali, à espreita, dentro do espelho. Ela não conseguiria seguir em frente tão facilmente. Talvez ela não tivesse sido perdoada. O sorriso no reflexo permaneceu.